sou a Luísa. Eu sou a Marina e hoje vamos falar sobre o monumento e o Museu da Independência do Brasil. O Museu Ipiranga, o Museu Paulista, é o museu público mais antigo da cidade de São Paulo e foi inaugurado oficialmente no dia 7 de setembro de 1895 com o nome Museu de História Natural. Esse importante símbolo da independência está vinculado à Universidade de São Paulo desde 1963, responsável por um grande acervo de objetos, mobiliário e obras de arte com relevância histórica, especialmente aquelas que possuem relação com a independência do Brasil e período histórico correspondente. Somente em 1885 e 1890, ao mesmo tempo que se intensificaram as propagandas republicanas e a luta abolicionista, se deu a resolução do que os órgãos da imprensa paulista da época chamavam de Questão do Ipiranga. Assim, em meio de muitos debates e desencontros de ordem política, o Museu do Ipiranga veio para demarcar definitivamente o lugar de proclamação da independência do Brasil, assinalando no imaginário popular o momento a partir do qual teria sido originado a nação brasileira. O edifício, inicialmente projetado para concretizar a versão conservadora da proclamação da independência, adquiriu outros significados a partir da proclamação da República, dentre eles o renascimento da nação. Com sua apropriação pelo governo do estado de São Paulo, que o transformou em museu público, a ressignificação do monumento passou pela ideia de que se a história do progresso nacional era a história do progresso de São Paulo, colocando a colina do Ipiranga como um dos caminhos articuladores das riquezas com o Porto de Santo, então recém-inaugurado. Então agora vamos falar sobre o Monumento da Independência, que também é chamado de Monumento do Ipiranga, que está localizado em São Paulo, às margens do Riacho do Ipiranga, onde Dom Pedro I proclamou a independência de Portugal e Algarves, dia 7 de setembro de 1822. Esse monumento ele foi inaugurado como parte das comemorações do centenário da independência em 1922, mas só foi concluído 4 anos depois, em 1926. Na lateral esquerda estão representados os Inconfidentes Mineiros, que lutavam pela implantação da República em 1789. Na lateral direita do monumento estão representados os revolucionários pernambucanos, que, em 1817, lutaram também pela implantação da República. No topo, na parte central, há uma interpretação da obra de Pedro Américo do grito que simboliza a independência. O monumento também é parte integrante do conjunto urbanístico do Parque da Independência, onde encontra-se também o monumento erguido em 1890, que hoje abriga o Museu do Ipiranga. Os responsáveis pela construção foram o arquiteto Manfredo Manfredini e o escultor Ettore Ximenes, ambos eram italianos. Oi, meu nome é Sofia Mazelli e eu vou falar da parte histórica da estátua Ubirajara. A participação dos povos originários no repertório cultural está presente desde o século XIX. A primeira escultura de uma figura indígena na cidade de São Paulo e a única com nome próprio retrata o herói Ubirajara do livro homônimo de 1874 do escritor José de Alencar, que integrou o movimento de valorização e de idealização do índio na literatura brasileira. Autor também de Iracema e o Guarani, representando o primeiro deles, pois é o único livro que conta a história de um índio nativo puro, ainda não corrompido pela cultura europeia, mas que tratava sua luta com outros povos com o fim de formar uma única nação indígena. O Ubirajara traz uma visão de defesa dos costumes indígenas e de crítica à colonização dos portugueses, que teria destruído a cultura indígena com os costumes cristãos e europeus que foram impostos aos colonizadores. O livro conta a história de Jaguaré, caçador araguaia, que busca algum inimigo para lutar e levar para sua aldeia, com o objetivo de obter o título de guerreiro. Em procura por alguém com quem lutar, o caçador acaba encontrando Araci, uma índia Tocantins que era filha do chefe de sua tribo. Depois de um tempo, Jaguaré encontra Pojuncã, irmão de Araci, com quem luta. Jaguaré consegue vencer a luta contra Pojuncã, que se torna Ubirajara, que significa o Senhor da Lança.
A obra se passa antes da colonização do Brasil pelos portugueses e tem como cenário as matas do atual Tocantins. O romance é considerado um típico romance indianista de José de Alencar, exaltando a natureza brasileira como paradisíaca e o índio como herói. O Birajara dobra os arcos das duas nações, Tocantins e Araguaia, unindo-as e dando origem à nação Ubirajara. E você, Manu, o que você tem para falar sobre os fatos e curiosidades sobre a estátua Ubirajara? Sophie, muito obrigada pela sua participação no podcast, nos dando as informações super importantes sobre o contexto histórico da estátua. E agora eu vou dar alguns fatos sobre ela e por onde ela passou. Bom, ela foi esculpida em 1925 por Francisco Leopoldo e Silva. Ela é feita de bronze e granito e ela passou pela primeira vez, ela foi exposta pela primeira vez na esquina de São Paulo, na rua Brigadeiro Luiz Antônio, no ano de 1926. Ela ficou por lá por 9 anos, mas depois ela foi... Em 1975, a estátua se situou no Parque Tenente Siqueira Campos, que também é conhecido como Trianon, no Monumento da Anhanguera. Ela ficou por lá por bastante tempo, mas em 1970, com a industrialização de São Paulo, a urbanização e a modernização, ela foi para o Belém, que até hoje está lá. No final de 2018, a Prefeitura de São Paulo publicou que haveria uma restauração na estátua, e nela, elas estavam buscando contribuição para isso, mas não teve apoio, assim restando para que a Secretaria Municipal da Cultura tivesse que subsidiar os custos dessa restauração. Assim, deixando claro que ainda existem bastante desconhecimento da importância dos indígenas para o Brasil e para a nossa cidade de São Paulo, que é bastante, né? Bom, galera, então por hoje é isso. Muito obrigada por nos acompanhar nessa jornada de conhecimento sobre nossa cidade de São Paulo. Siga-nos em todas as redes sociais e continue acompanhando o Pod Sampa. Por isso é hoje. Tchau, tchau!